Estamos de volta com o programa Democracia pela TV da Assembleia Legislativa, nesta oportunidade falando sobre obesidade infantil. Para você que ligou o televisor agora, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 1 em cada 3 crianças com idade entre 5 e 9 anos está acima do seu peso ideal. E segundo dados da Organização Mundial da Saúde, até o final deste ano, o número de crianças com sobrepeso com idade até 5 anos pode chegar a 42 milhões. Nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio para falar sobre este assunto com Elza Mello, coordenadora de Nutrologia Pediátrica da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul, Lúcia Carraro, que é conselheira do Conselho Regional de Nutricionistas, e Márcia Vitolo, que é doutora da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Falávamos no bloco anterior sobre responsabilidade, sobre orientação, e a gente estava aqui no intervalo, aqui num debate um pouco mais acalorado sobre pesquisas que depois a Márcia pode nos trazer aqui, dados que foram coletados e práticos para os nossos telespectadores, mas que principalmente gostaria de começar falando sobre essa questão da responsabilidade que muitas vezes o pai transfere para a escola, né? Em que papel que se insere essa escola dentro desse contexto que nós estávamos falando, da hora do intervalo, que é a hora que as crianças se dirigem muitas vezes em escolas públicas, né? Para as cantinas, e muitas vezes esses espaços são alugados, e aí a criança tem acesso a qualquer tipo de alimento sem nenhum tipo de orientação. Que papel que tem a escola nesse processo? Claro, levando em consideração o tempo que esse aluno está na escola. Mas, claro, não adianta, a escola não vai solucionar o problema. Acredito que seja por este caminho. Podemos começar com Lúcia. É claro, né, que como essa criança passa muitas vezes um bom período na escola, né, hoje a gente tem muitas crianças em turnos integrais, né, permanecendo o tempo inteiro dentro da escola, é fundamental que a escola, de alguma maneira, esteja envolvida com isso, né, porque ela oferece refeição para a criança. Então, essa escola tem que ter ciência, né, e tem que ter a sua alimentação acompanhada de um profissional que consiga direcionar para que essa alimentação seja uma alimentação saudável. A gente tem aqui no estado do Rio Grande do Sul algumas legislações em relação a isso, né? Tanto em Porto Alegre quanto no estado, a gente tem algumas legislações em relação à questão das cantinas, mas que basicamente trabalha a questão da oferta, não trabalha a questão da proibição de alimentos, né? De alguns tipos de alimentos considerados alimentos não saudáveis, mas sim da necessidade de que a cantina ofereça a essa criança, sim, alguns alimentos saudáveis, como frutas, como alimentos que não são basicamente frituras, mas sim assados e etc. E nós recebemos essa semana uma demanda lá no Conselho, né? Porque um dos papéis que a gente tem no Conselho é acompanhar alguns projetos ligados à área da alimentação e nutrição, né? Nós recebemos essa semana uma informação de que está tramitando aqui na Assembleia, né, mais um projeto em que está sendo proposto a proibição de propaganda de refrigerante e de alimentos com baixo valor nutricional em cantinas escolares. Quer dizer, são maneiras que o poder público, a sociedade, os órgãos responsáveis têm de fazer com que esse tema ele seja debatido de uma forma bastante ampla, né? Para que esse tipo de informação chegue a quem de direito, aos pais, para que eles percebam o tamanho do envolvimento que todos nós temos que ter com essa questão, né? Então, é fundamental que a escola participe, sim, mas a gente sabe que proibição muitas vezes não tem um resultado, o efeito desejado. A gente sabe que ela muda muitas vezes alguma consciência, né? A consciência social das pessoas, né? Vamos pegar um exemplo que não tem nada a ver com a alimentação. Nós passamos a entender a necessidade do uso do cinto de segurança quando foi criado uma proibição de que não se transita de veículo sem o cinto de segurança, né? Mas a gente sabe que a questão da alimentação, ela vai muito além disso tudo. Então, assim, a gente entende que proibição, a exemplo de que aconteceu em outros estados, né, como em Santa Catarina, por exemplo, Florianópolis tem uma legislação municipal que proibiu, num determinado momento, né, a comercialização de balas,
refrigerantes nas cantinas escolares municipais. Isso, o município foi pioneiro naquela ocasião e hoje a gente sabe que se passou algum tempo e isso já começa a ter alguns reveses, né? A gente já teve movimentos de pais para que voltasse a ter, a gente teve movimentos da própria indústria intervindo nisso. Então, volto a dizer, a gente tem que trabalhar com uma questão de bom senso e é fundamental que a informação chegue, né? Esse projeto da Sociedade de Pediatria é excelente nesse sentido. Quer dizer, vamos falar sobre isso. Vamos fazer com que a sociedade fale sobre esse assunto que é sério e que é grave e que tem consequência. Já que estamos falando disso, o Rio Grande do Sul, né, segundo os dados do próprio Ministério da Saúde, ele figura em primeiro lugar nas estatísticas brasileiras quando o assunto é obesidade, né? Por isso que o Ministério da Saúde bota o Rio Grande do Sul como um dos alvos. E uma das ações do governo é mobilizar escolas para esse planejamento, já que estamos falando de escola, né, das ações do ano. Estão previstos, até para o nosso telespectador ter conhecimento, avaliações físicas nas crianças, como medição do índice de massa corpórea e encaminhamento dos alunos com problemas paramédicos do Sistema Único de Saúde. Pois bem, a gente falava aqui no intervalo sobre uma pesquisa apresentada, né, realizada pela nossa convidada Márcia Vitolo. Que pesquisa é essa? Né? E claro, corroborando com o que a gente está falando, o papel da escola neste processo de cuidar um pouco da alimentação também dessas crianças. Depois eu quero entrar na questão do comportamento, dos reflexos na saúde mental dessas crianças, nas suas relações com seus colegas, Márcia. Bom, essa questão da escola é fundamental porque anos e anos atrás o que se via em termos de ofertas e cantinas nas escolas, né, em que atinge principalmente escolares, né, na idade escolar, era alimentos altamente energéticos e só essa disponibilidade. A minha posição é de que as cantinas ofereçam alimentos também saudáveis e que eu acredito que proibição muitas vezes cria essa vontade maior naquilo que é proibido. Então, a minha posição é de que seja equilibrado e não proibições, mas que haja oferta também de alimentos saudáveis. Mas também isso não é só suficiente, porque em estudos, por exemplo, que fizemos uma pesquisa com 2010, crianças, né? 2010, com crianças de 2 a 5 anos, em escolas infantis, que nós chamamos de creches, né, as creches, em que as crianças ficavam o dia inteiro, aqui no Rio Grande do Sul, e então medimos tudo que a criança comia dentro da creche. A creche oferecia alimentos básicos, né? Sucos, frutas, legumes. Então, assim, dentro do cardápio, porque é obrigatório, são profissionais que assinam esses cardápios. Então, a creche fazia o papel de fornecer a essas crianças que ficavam um dia lá 5 refeições. O que nós observamos, avaliando que as crianças comiam durante o dia na creche e depois em casa, é que elas consumiam muito mais calorias em casa, no período das 5, 6 da tarde até as 8 da manhã, e das 8 da manhã às 5 da tarde, menos calorias. Então, mostrando que a qualidade dos alimentos que os pais estavam dando em casa era muito ruim, era como lanches, né? Então, o que os pais imaginavam? Ele já comeu bem o dia inteiro lá, então não preciso cuidar da qualidade aqui. Falamos uma ingestão de quantas calorias por dia para uma criança? Uma criança dessa idade, assim, 3, 4 anos, 1.500 calorias. E aí... Era 60% das 1.500 calorias eram consumidas em casa e somente 40% nas 5 refeições da creche, das 8 às 5 da tarde. Então, isso mostra o quê? Que nós, todos, o ser humano, ele faz ele vai fazendo um equilíbrio. Então, a criança, como comia tudo isso de calorias, chegava na creche, ela comia pouco. Aí, em casa, ela voltava a ingerir um monte para poder manter a ingestão calórica de sobrevivência, porque sem as calorias a gente não sobrevive. Esse era um pensamento até, a gente conversava no intervalo aqui, dos próprios pais. Bom, se ela teve uma alimentação saudável, agora ela pode sair, posso relaxar um pouquinho. Posso relaxar, posso dar lanche apenas, né? Alimentos que a gente sabe que são os embutidos, errado, né? Muito utilizados, os embutidos nos lanches. Então, os pais não devem fazer isso. Devem, quando a criança está em casa, oferece o jantarzinho, oferece
oferece comida mesmo, né? Comida de casa, o almoço que a gente guarda, né? Não tem problema, mas que ofereça comida, não lanches que são altamente calóricos. Bom, dentro dessa questão do comportamento que nós falávamos no final do primeiro bloco, né? Quais são os reflexos desse sobrepeso em uma criança com idade entre 2 e 5, 5 e 9 anos? No comportamento, nas relações interpessoais com os coleguinhas, com os amigos do bairro, enfim, como é que os profissionais tratam, como é que chega este aluno até um consultório, até uma sala de um nutricionista, de um pediatra, e como é que isso é tratado com ela para dizer, olha, você está acima do sobrepeso? Porque a gente fala de crianças, e aí a gente fala de crianças que, claro, colocam apelidos, e essas relações acabam sendo um pouco, que acredito, traumáticas para essa criança, é mais ou menos nesse sentido. E como é que essa criança recebe e trabalha, e é trabalhado isso com a criança principalmente, Elza? Eu acho que ela não recebe muito bem e daí ela vai para casa, tá triste e come mais, né? Então fica um ciclo vicioso, né? Exato. Quando a criança é pequena, todo mundo acha que tá gordinha, tá bonitinha. Bonito. E que depois vai dar um espichão e vai resolver isso. Que não é o que acontece. Nós temos recebido cada vez mais crianças de 1 a 3 anos no ambulatório encaminhado por obesidade. A criança maior, ela fica. O bullying, se diz assim, que até os 12, 10, com excesso de peso sofre bullying. Depois ele pratica. Porque daí ele já está mais forte e ele é que pratica. Então, tem que se trabalhar com isso, assim, de tirar a responsabilidade dele, de que ele seja o culpado, né? E os professores têm que, talvez, trabalhar melhor isso. Eu orientei uma educadora física no trabalho dela de mestrado, que foi o manejo de obesidade infantil com atividades físicas para ser feitas em casa. Porque saber que ir no 3 vezes por semana funciona. Mas daí ela ensinava, né? A jogar balão, jogar bambolê, tudo. E mostrou que 20% melhoraram, né? Tiveram diminuição do IMC em 1 ano de manejo com atividades só domésticas, né? Mas o que ela viu é o que faz de atividade na escola, né? Os professores não sabem lidar com as crianças obesas. Eles têm o mesmo tipo. Então, assim, faz correr, quer que corra naquela velocidade. Só que a atividade vigorosa que se diz para todo mundo, com excesso de peso, a atividade moderada já é a vigorosa. Se ele for exigido fazer a vigorosa, ele pode ter problemas. Ele pode ter desmaio, ele pode ter problemas. Então, assim, saber que para essa criança com excesso de peso, eu tenho que... Não adianta botar no futebol e ele ser o goleiro, né? E geralmente, né, o com excesso é o goleiro, né? Ou fazer assim, não, fica aí um pouquinho que nós vamos fazer tal atividade. E muitos professores de escolas faziam isso. Daí essa pessoa conversava, dizia... Então, não adianta ter mais aulas de atividade física se uma é teórica e a outra é com 40 crianças e daí não uma específica. Daí ela não funciona como atividade física. Correto. Né? Então, acho que isso, o comportamento, se diz que os efeitos da obesidade infanto-juvenil, né, são a dislipidemia. No sul, aqui, a gente vê muito mais resistência insulínica, necessitando tratamento precoce. Tem as questões psicológicas, mas tem as ortopédicas, que daí, o que o ortopedista diz? Pare o exercício. E daí, para o obeso, é um caos, né? Então, tu tem renais, tem a puberdade precoce, tem a aceleração da idade óssea, ele não conseguindo atingir a idade, a altura que fosse desejável pela família, né? Então, tem várias repercussões. E a psicológica é muito importante, mas eu acho que o peso que a gente coloca na criança com excesso de peso, de responsabilidade dela, eu acho muito ruim. Né? Nas escolas, nas cantinas, primeiro é que as frutas, verduras são muito mais caras. Então, isso está ofertado, mas daí precisava uma coisa governamental para tirar a oneração desses impostos, né? Especialmente para crianças, né? Questão de cantina. E uma criança que come bem, as merendeiras adoram, né? Então, são aquelas que servem uma quantidade maior, porque vê uma criança ou adolescente adorar aquele alimento, daí tem que ir cartinha. A gente manda cartinha para a merendeira, cartinha para o avó que cuida, né? Dizendo, isso é doença e tal, nos ajude, por favor, com essa conduta.